Shalom Adonai, sou Felipe Cunha, a serviço do Rei. Nessa oportunidade, vou fazer mais um vídeo. Esse vídeo vai ser sobre divórcio. Fiz algumas perguntas. Queria compartilhar com você que talvez é divorciado ou está prestes a casar com um divorciado. Existem pecados hoje em dia na igreja que não estão sendo mais vistos como pecado. É como se os homens estão dizendo, isso não é pecado, mas é pecado. Isso é transgressão e os homens dizem, não é transgressão. Então eles passam por cima. Eles alimentam uma ilusão que Deus vai deixar isso sem penalidade. Mas isso é errado. A Bíblia, ela é a verdade. Cristo, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, basta. Então ele ensinou sobre o divórcio, ele ensinou sobre essa questão do matrimônio. Eu quero que você aprenda nessa oportunidade. O texto que mais se usa para falar de divórcio no casamento é o livro de Mateus, capítulo 19. Jesus é tentado pelos fariseus e chegam até ele e fazem uma pergunta para o tentar. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? E aí ele vai ali e explana ali a verdade que muitas das vezes a igreja não está pregando. E eu quero compartilhar com vocês sobre Mateus 19. Eu tenho outros textos para falar, mas eu não sei se eu vou ter tempo para falar nessa mensagem. Então vamos saber sobre o divórcio. Eu vou falar do que está escrito aqui e depois eu vou fazer algumas perguntas e quero que você pense nelas. Mateus capítulo 19. Vieram a ele alguns fariseus experimentavam e perguntando, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e tornar-se-ão os dois em uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7. Replicaram, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Ele disse, Moisés, por causa da dureza de coração, Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. No entanto, não foi assim desde o princípio. Porém vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram os discípulos, se essa a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas a quem é dado. Mateus 19, ele é claro. Se você prestar atenção, você não vai fazer confusão no que Cristo ensinou. As pessoas querem viver um evangelho da forma que eles querem, não conforme o que está aqui. A Bíblia em Mateus 7 diz que o caminho ele é estreito. E nessa palavra eu quero despertar a tua mente para a verdade. Eu quero que você entenda a verdade. Deus criou o homem e a mulher e o casamento. Então já viu que é homem e mulher. Não preciso falar mais nada. Não existe uma terceira opção. É homem e mulher. Por esta razão, versículo 5, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Quando alguém se casa, a pessoa se torna uma só carne no matrimônio. Então só o casamento, só no casamento que se torna uma só carne. E só na morte se desfaz essa união. Um outro detalhe está no livro de Malaquias 2,14. Deus é testemunha dos matrimônios
o primeiro matrimônio de um homem e de uma mulher. Deus é a testemunha entre o homem e a mulher. Então, Deus é testemunha tua quando você vai se casar. Então, Deus é testemunha que você e ela é uma só carne e que só a morte pode separar. Mas aí Moisés, eles replicaram aqui, Moisés deu. Aí Cristo diz, vocês eram homens de coração duro, e ainda são, porque quando Cristo diz duro coração, eram judeus não convertidos, pessoas teimosas, pessoas que não queriam seguir a lei de Deus. Então Moisés, por causa das mulheres que estavam passando vergonha, opróbrio, dificuldade, ele deu esse mandamento como última instância, como um recurso que ele podia para que mais desgraça não ocorresse naquela época. As mulheres eram largadas e não podiam casar de novo sem um papel, como ela não podia ter uma vida. Então Moisés deu essa carta de divórcio pensando no bem das mulheres que eram tratadas como descartáveis. Elas eram tratadas como um copo descartável. Você usou e acabou. Então Moisés, preocupado porque a mulher sem a virgindade e não fosse provado que ela era uma mulher íntegra, séria, poderia ser apedrejada e até ser morta. Então Moisés, por causa das mulheres, Moisés deu. Mas Cristo, ele vai dizer que agora só existe uma forma de separação. Mas o que os teólogos não entendem, ele não está falando exatamente do casamento. Por quê? Quando ele diz que quem, porém, versículo 9, eu porém vos digo, quem repudia a sua mulher não sendo por causa de relações ilícitas. No grego a palavra é porneia. Porneia quer dizer relações antes do matrimônio. Só que existe algo que confunde, é que a pessoa, quando está desposada, prometida em casamento, ela já é tida como mulher. Ela já é mulher da pessoa, mas ainda não coabitou, mas é mulher. José foi assim com Maria, e ela estava grávida antes de coabitar. O texto diz que José era um homem justo, queria se separar de Maria, porque pensara que a gravidez dela era de uma traição, e ele não queria difamar Maria. Então, nesse caso, se for o que José pensava fosse verdade, nesse caso ele teria como anular o matrimônio que ainda ia ocorrer. Ele ainda não tinha tomado Maria para ser esposa dele, era prometida, ainda não tinha coabitado. Que Cristo está dizendo que no noivado, quando a pessoa é prometida, quando está desposada, e a pessoa ela perde a virgindade, a mulher perde a virgindade, no caso é para o homem e para a mulher, e no noivado, a traição no noivado, não é a necessidade de terminar aquele matrimônio, começar, concluir aquele matrimônio. É o que Cristo está dizendo, tanto que os apóstolos ficaram impressionados e disseram, é melhor então não casar. Jesus disse, nem todos podem receber esse conceito, esta palavra. Então, o casamento é coisa séria. Eu só estou lendo o texto de Mateus, capítulo 19. Tem o Marcos, tem o livro de Coríntios, tem todos os outros livros que me dão base para que eu fale isso que eu estou falando para você. Quem se separa dentro de um matrimônio e se casa de novo, ele está em adultério. No caso da pessoa se separar e não casar de novo, a pessoa então não concluiu o segundo casamento, ela então não é uma adúltera, mas se concluiu o segundo casamento, se torna adúltera e faz a pessoa que casou com você também adúltera. Por isso que um casal, quando se separa, ele faz de mais duas pessoas adúlteras, as que casam com os separados. Então, por isso que o divórcio tem sido algo que o diabo tem usado para entrar dentro da igreja e destruir as famílias. Mas eu quero usar o texto que eu gosto de falar, do texto de Coríntios capítulo 7. Coríntios capítulo 7 vai nos dar, Romanos também vai nos dar a informação. Eu quero ler. Coríntios fizeram perguntas ao rabino Shaul Hachalia, Shaul conhecido como Paulo,
e ele vai dar essas informações sobre o casamento no capítulo 7, no versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, Paulo está dizendo, não é eu que estou dizendo, é Yeshua, que a mulher não se aparte do marido, se porém ela vier a separar-se, que não case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da mulher. Ele está dizendo que é para não se separar. Se separar, fica sozinho. É o que a Bíblia está nos ensinando. Aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e este consente em morar com ela, não o abandone. E a mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não o deixe. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não está sujeito à servidão. Nem irmão nem irmã, Deus vos chamou para paz. No caso, que se a pessoa for incrédula, pode se apartar, mas não pode casar de novo. Por quê? Porque no versículo 39 diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, enquanto haver vida, estão ligados no matrimônio, estão ligadas diante de Deus, porque Deus é a testemunha do matrimônio. Muitas pessoas têm passado dificuldade no casamento e já pensam em se separar. Você pode casar 300 milhões de vezes, 1 trilhão de vezes, que você vai passar de mesma dificuldade. Veja o que Paulo ensina. No capítulo 7, versículo 28. 27. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas se casar com isso, não peca. O que ele está falando? Não adultera. E também se avise de se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu quisera poupá-los. Paulo está dizendo, você fazendo tudo certinho, você terá sofrimento, angústia na carne. Você vai ter dificuldades. Paulo está dizendo aqui. Mesmo um casamento santo, puro, vai ter as lutas, vai ter o inimigo que está ao nosso derredor, bramindo como um leão, querendo procurar uma presa. Então ele vai tentar colocar uma mulher no caminho do homem, colocar um homem no caminho da mulher, para que eles venham se separar e assim se tornem adultos. Ao homem, quando se torna adulto, o diabo não precisa mais se preocupar, porque essa pessoa já está no caminho da perdição. Por isso que o diabo deixa muitas pessoas no segundo caminho tranquilo, nem apurrinha, porque tais pessoas já estão indo para o juízo. E Deus quer te livrar desse juízo que está sobre a tua vida se você está no segundo, no terceiro, ou está pensando em se separar. Por favor, não faça isso. Eu fiz algumas perguntas, eu tenho outros vídeos acerca do casamento. Alguns dizem, me traiu, eu não vou perdoar. Se você não perdoar os pecados do seu irmão, seus pecados não serão perdoados. Está escrito em Mateus 6. Mateus 6 diz que se você não perdoa, você não será perdoado. Mateus 6, versículo 12, versículo 14, vai falar que quando a gente ora ao Pai Nosso, a gente fala, Pai, perdoa nossos pecados, assim como temos perdoado os que nos ofendem, pecam contra nós. Porém, como que você vai orar ao Pai Nosso se você não perdoa a pessoa que te fez mal? Então, eu fiz algumas perguntas, eu quero que você preste bem atenção. Meu cônjuge me traiu, posso me casar de novo? Em primeiro lugar, adultério tem perdão? Davi foi perdoado. Eu te pergunto, então por que você não perdoa? Se não perdoa, não pode orar o Pai Nosso. Se você não perdoa uma traição, você não pode orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso diz, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Então, se você não perdoa, tira da tua Bíblia, do teu convívio, o Pai Nosso, arranca. É a primeira
pergunta que eu te faço com uma resposta. Adultério tem perdão? Se tem, por que você não quer perdoar? Se Deus é que decidiu se vai perdoar ou não, por que você aí não quer perdoar? Você deve perdoar. Se não quer perdoar, esquece o Pai Nosso. Segundo, Deus criou o casamento para ser desfeito? Se ele disse que Deus uniu o homem, não separa, ele fez o casamento para ser desfeito? Claro que não, ele não fez. Mateus 19,6 diz, o que Deus uniu não separe o homem. Então, por que eu quero fazer aquilo que Deus não fez, não criou e não determinou? Se Deus não fez o divórcio, por que eu quero? Porque Deus edificou a igreja, o homem inventou a instituição. Aí Deus cria o casamento, o homem cria o divórcio. Inventa o divórcio. Quem cria é Deus, o homem inventa. Então, se Deus não criou o divórcio, por que você quer se divorciar? Terceiro, só a morte anula o matrimônio. 1 Coríntios 7,39. Então, se o seu cônjuge não morreu, por que você quer casar de novo? Versículo, quarta coisa. Se não for possível viver mais junto, você pode separar, mas nunca poderá ter outro casamento enquanto o seu cônjuge viver. Porque será adúltero. Tanto você que casou, tanto a pessoa que casou com você serão adúlteras. Então, você pode ficar sozinho, só não pode casar de novo. Quinta questão. Por que teu casamento não deu certo ou não está dando? Foi o que eu falei, as dificuldades. Então, o que você precisa fazer é orar, pedir força a Deus e saber que você vai passar dificuldade. Você que ainda não casado, pense 2 vezes antes de casar, porque se casar, você terá dificuldades na carne. Eu fiz esse vídeo do divórcio. Outro dia eu encontrei com um amigo, uma pessoa conhecida, e conversamos sobre o divórcio em segundo casamento. Ele diz que tem uma teoria, esse amigo, esse conhecido, de que se pode casar de novo. Eu disse para ele que não. Ele me fez a segundo questionamento. Ele disse para mim, não pregue isso, porque todas as pessoas que pregaram sobre o divórcio hoje estão divorciadas e casadas de novo. A resposta que eu dei para ele é que essas pessoas foram tentadas. Porque quando você se põe na posição que Deus determinou, você será tentado 24 horas por dia naquilo que você prega. O diabo não quer que você anuncie uma verdade bíblica. E se você anuncia essa verdade bíblica, o que vai ocorrer? Você vai ser perseguido. Então vai vir mulheres, vai vir propostas diabólicas para que você largue a pessoa que Deus te deu, para que você se torne um adúltero. E se tornando um adúltero, suas pregações não vão ter poder, as suas palavras não vão fazer efeito. Mas quando você se põe na posição e faz o que Deus determina, então você pode ser salvo. Uma outra questão, eu me casei pela segunda vez antes de conhecer Cristo. A Bíblia diz que Deus não leva o tempo em conta o tempo da ignorância, mas que as pessoas se arrependam. Essa é a questão. Se você chegou hoje no Evangelho adúltero, não tem como Deus fazer você ser santo, você ao mesmo tempo ser adúltero. Porque o casamento pela segunda vez é adultério para qualquer pessoa, crente ou não crente. A questão é a seguinte, se você quer ser nova criatura, você precisa deixar esse primeiro casamento. A questão é, Deus não leva em tempo o tempo que você não sabia. Agora que você sabe, tome uma posição. O conselho que eu dou é, se você se casou antes de conhecer o Evangelho, hoje conhece o Evangelho, você só tem uma coisa, viver sozinho, não ter mais mulher até que seu cônjuge morra, ou Jesus volte logo. Essas são as únicas opções que você tem, porque senão você se torna adúltero, a pessoa que você casou
é adúltera, e assim vira uma bola de neve. Aí vem os filhos, e vem os problemas, e vem as dificuldades, e quando chegar naquele dia, você está diante do trono de Deus, cheio de pecado, cheio de contas para dar ao Senhor. Então, se você está no segundo casamento, você está em adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Muitos dizem para mim, outro dia conversando com uma pessoa, eu falei para ela que os homens de hoje não suportam viver sem mulher, mas Cristo suportou, Paulo suportou, tantos outros homens suportaram viver sem mulher. Você, por causa de um desejo carnal, que só a carne que sente, que o teu espírito não sente isso, você fora do corpo, você não sente esse desejo, é só enquanto você está no corpo corruptível, você quer então perder a tua coroa por causa de um desejo. Se Cristo suportou, ele disse que nos daria força. Ele disse, eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, você pode vencer, pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo a libertação, pedindo o poder de Deus para a sua vida. Estarei fazendo outros vídeos. Se você quiser acessar o meu canal no YouTube, Felipe Cunha, Felipe Cunha. Você acessa lá o canal Cunha Felipe Cunha, você vai achar alguns vídeos que eu tenho lá. Meu e-mail felipedasilvacunha@hotmail.com. Manda sua pergunta, peça conselhos, que a gente puder fazer por você, a gente vai estar fazendo em prol da obra do Senhor. E que você possa ter sido abençoado através dessa palavra. É pequeno essa palavra, mas vai ser eficaz para a sua vida. Se você está prestes a se casar com um divorciado, não case. E se você casou, volte para sua esposa, ou fique sozinho, tanto para o homem ou para a mulher. Não case de novo. É adultério. Deus abençoe vocês. Dura essa palavra, quem pode suportar. Não foi isso que disseram os discípulos? Quando os mais de 70 discípulos de Cristo voltaram atrás, porque Cristo havia multiplicado os pães e eles só estavam indo atrás de Jesus por causa dos pães, dos peixes que Cristo multiplicou. Então, Jesus, quando viu eles vindo, logo deu essa palavra: vocês só me buscam pelo pão que eu multipliquei. Então muitos voltaram atrás. E um deles disse, quem pode suportar esse discurso duro, esse discurso? Isaías já dizia, quem deu crédito à nossa pregação, quem deu ouvidos à mensagem do Senhor. Mas essa mensagem é dura, mas é que vai te salvar. Fique só, mas fique com Deus. Que Deus te abençoe, que o Eterno te guarde e que Yeshua HaMashiach esteja com você. Abra o coração e receba a mensagem de fé que as igrejas não pregam nos últimos dias, mas eu não tenho compromisso com a instituição, eu tenho compromisso com Cristo. Por isso que eu falo o que os outros não falam. Deus te abençoe.